once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Hoje nós vamos enfrentar a escuridão pelos contos de um escritor que está basicamente vivendo as suas próprias histórias, mas não se lembra de nada. Para quem viveu o início do YouTube de jogos, conheceu o lendário GG, o Guilherme Gamer, e foi ali que eu vi Alan Wake pela primeira vez. Hoje é sobre o jogo Alan Wake, jogo de terror aí da Microsoft. O que foi isso? Porém, por conta de alguns caminhos da vida, assim como sua sequência, eu demorei 13 anos para jogar Alan Wake. E há muito tempo eu não ficava envolvido realmente com o jogo, sabe? Eu tava meio desanimado de jogar jogos, os jogos novos não estavam me agradando tanto, mas quando lançou Alan Wake 2, eu tive uma vontade genuína de jogar. Então, fui jogar o 1 para ver como seria essa experiência. E fazendo esse vídeo eu aprendi e fiquei muito mais interessado sobre a empresa que criou o Alan Wake e sobre como ele faz parte de um universo. Essa empresa tentou criar esse multiverso antes de a gente saber o que basicamente era um multiverso, que a gente chamaria de Remedyverso, né? Eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Bom, a nossa história começa muito antes de Bright Falls. Antes das sombras, das páginas arrancadas e das lanternas trêmulas, havia um pequeno grupo de jovens finlandeses reunidos em uma sauna, tentando criar algo que ninguém jamais esperava que viesse do norte gelado da Europa. Em Espoo, na Espanha, um grupo de entusiastas de tecnologia e videogames se reúne com um objetivo ambicioso: criar jogos que pudessem competir com produções internacionais. Mas eles, se intitulando como uma banda de garagem, trabalhando em seus porões, não desistiram até criar algo. Com poucos recursos, mas muita paixão, com pouco menos de um ano eles criaram seu primeiro projeto, Death Rally, um jogo de corrida, combate veicular publicado pela Apogee e 3D Realms. Foi modesto, mas colocou a Remedy no mapa. Com sucesso moderado, Death Rally abriu portas para algo muito mais ambicioso. Mesmo após o lançamento, o grupo ainda era pequeno, mas agora tinham mais ideias para tirar do papel. Inspirado por filmes de ação e pelo crescente poder gráfico da época, eles começaram a desenvolver um jogo de tiro em terceira pessoa com atmosfera no ar e um personagem marcado pela tragédia. Você deve conhecer o Max Payne. Um policial disfarçado e acusado de assassinato é caçado pela polícia em Nova York e pela máfia. Para economizar, eles usaram os próprios funcionários como atores nos primeiros modelos. O rosto de Max era literalmente Sam Lake. A Remedy investiu pesado em efeitos de câmera lenta, criando o icônico Bullet Time, que mudaria para sempre os jogos de ação. Chegaram a criar um motor chamado Max FX para aproveitar ao máximo a aceleração 3D da época e poderem criar uma Nova York mais crível para a jornada de Max. Aqui vemos o empenho da equipe para criar algo acima da média, para obter as referências ideais para o jogo. Os criadores viajaram até Nova York para tirar fotos e entender toda a atmosfera da cidade, para criar um mundo completo. Porém, diferente da Rockstar, eles ainda não tinham dinheiro ilimitado. Então, por uma necessidade ou por motivação criativa, Max Payne teve a história contada em quadrinhos e muitos funcionários, famílias e amigos fazendo papéis no jogo. Por exemplo, Sam Lake, o escritor da equipe, se tornou Max, nascendo aqui uma expressão que Sam repete até hoje, que é a careta constipada de Max. Sua mãe interpretou a vilã nos jogos, Nicole Horn. Sam Lake chegou a convencer o zelador de seu prédio a participar interpretando um chefe da máfia. Mas então, com um orçamento de troco de bala e 20 pessoas na equipe, a Remedy lança em 2001 Max Payne, revolucionando o gênero de ação com o famoso Bullet Time e uma narrativa dramática, se tornando um dos jogos de PC mais vendidos no ano e também mais pirateados, né? Convenhamos. Max Payne vendeu mais de 5 milhões de cópias, sendo aclamado pela crítica e pelo público. 2 anos depois veio Max Payne 2, The Fall of Max Payne, mais polido, mais sombrio e com uma história um pouco mais trágica. E aqui já não tem mais a cara do Sam Lake, agora contrataram gente, agora tinha dinheiro para contratar. Agora com um orçamento maior,
mas ainda assim mantendo a narrativa pesada. Apesar da aclamação, as vendas foram modestas. Pouco depois, a Remedy vendeu os direitos da franquia para a Rockstar. Essa decisão liberou o estúdio para experimentar coisas novas e também os empurrou para um período de incerteza. Nasce a ideia de Alan Wake, mas a sua produção seria turbulenta e demoraria bastante tempo para chegar. A produção de Alan Wake começou em 2005, demorando 5 anos para ser lançado, um tempo de produção que na época durava por volta de 3 a 2 anos, para a maioria dos jogos, era incabível para um videogame. Após se desvincular de Max Payne, a Remedy decidiu fazer um gênero que é muito mais comum em filmes e livros do que nos mundos dos games, o Psychological Action Thriller, que eu vou ler para vocês o que é. Um thriller de ação psicológico é um dos gêneros cinematográficos que combina elementos de suspense, ação e drama psicológico, frequentemente explorando a mente conturbada dos personagens e a tensão criada por eventos perturbadores. Esses filmes geralmente apresentam personagens com conflitos internos, reviravoltas de trama e uma atmosfera de mistério e paranoia. É bem Alan Wake mesmo. Alguns exemplos são O Iluminado, Old Boy, Clube da Luta, onde existem um drama geral e você não sabe exatamente o que é real ou o que não é. Essa tensão se arrasta e piora ao decorrer do filme. A Remedy não queria criar um personagem heróico, e sim um homem comum, tendo como ideia inicial um personagem bem mais jovem, porém também queriam manter algo de Max Payne, que eram as narrações do próprio personagem. Com isso, nasceu a ideia do protagonista ser um escritor. Quem melhor para contar uma história do que um contador de histórias profissional? E todas essas informações eu tô tirando do livro Alan Wake The Illuminated, do jogo, que eu joguei por inteiro, e das entrevistas do YouTube da Remedy. Assista lá o canal da Remedy. Tem bastante coisa sobre a produção e a produção desse jogo é sensacional. Depois dessa ideia, Alan Wake se tornou um homem mais velho, por volta dos 30 anos, enfrentando os seres obscuros dos seus próprios contos. A idealização do antagonista seria a escuridão desde o início, uma força que pudesse afetar os animais, como ursos, lobos, mas a ideia não continuou, mantendo somente como inimigo os pássaros, que Alan enfrenta com uma lanterna, e que muitas vezes do jogo eu achei que tinha que atirar neles, então às vezes vai passar eu atirando em pássaros sem nenhuma necessidade, porque eles não morrem com tiro, eles morrem só com a lanterna. O tema de luz e escuridão foi pensado desde o início, porém algumas mudanças foram acontecendo. No início, as imagens mostraram seres humanoides compostos por um líquido preto, que seria tipo a água de Cauldron Lake. Também foram pensados em seres como mantos, mas o que acabou se tornando o inimigo foi basicamente o ser humano tomado por uma sombra nascendo. Mas esses são os Takens, o único inimigo do que tem no jogo, ou possuídos. Paralelo a isso, a ambientação estava sendo construída. Uma pequena cidade americana ao norte do Pacífico seria a escolha perfeita. Uma cidade pacata, cheia de mistérios, mas com um ótimo lugar para relaxar. O farol que vemos no início do jogo foi um elemento recorrente durante a produção, o que combina muito bem com o embate de luz contra a escuridão. A estrutura narrativa estava caminhando, a cidade ganhou um nome, Bright Falls, e o tornado surgiria como possível ameaça no jogo. Assim como em Max Payne, membros da equipe viajaram até as cidades buscando fotos para exemplificar o clima do lugar, acumulando mais de 40 mil fotos pro projeto. Aí é foto, filho. Visitaram lugares como o North Blend, onde realizavam as filmagens de Twin Peaks. Série boa, tá? Assiste. Primeira temporada. Série boa. Twin Peaks é muito bom. E tem um monte de easter egg aqui, tá? Um monte. Vários easter eggs nesse jogo. E na série do jogo, que eu também vou falar antes do jogo. Então, se liga. A galera contratou paisagistas para garantir a fidelidade nos ambientes e fizeram questão de até as constelações vistas daquele ponto estarem corretas, mesmo sabendo que a maioria dos jogadores não perceberiam isso. A maior inspiração para um dos elementos mais importantes dessa história, o lago, veio de uma visita ao Oregon, com seu Crater Lake, onde se moldou a construção de Cauldron Lake. Após essa viagem, a equipe tinha construído bastante conteúdo para a criação de um jogo mundo aberto. E isso mesmo, o jogo ia ser um mundo aberto, com ciclos de dia e noite. Alan teria a liberdade de dirigir carro, explorar florestas e até enfrentar criaturas à luz do dia, mano. Ia ser foda, bagarai. Mas depois que lançou já sabe que não é assim, né? O 2 também não é assim. E eu não comecei a jogar ainda. Então se segura que vai ter mais. E aqui, o desenvolvimento se tornou um pesadelo criativo. A cada ano a ambição crescia, mas a tecnologia limitava.
O motor gráfico precisava suportar iluminação dinâmica, física de vegetação e clima realista. E em meados de 2005, a Remedy chegou na E3 com uma demo de Alan Wake, mostrando a primeira versão de Bright Falls e como funcionaria. Chamando a atenção de muitas empresas, a Remedy assinaria com uma das grandes, a Microsoft, que tinha acabado de lançar o Xbox 360 e estava ansiosa para esse jogo no seu console. Nessa apresentação, já podíamos ver a cidade, o farol e o clima dinâmico. Alan tinha uma aparência diferente, o que mudou na versão final. O sistema de iluminação dinâmica era impressionante e a tensão se mantinha com a iminência do pôr do sol. Após a segurança financeira adquirida assinando com a grande empresa, o próximo passo era escolher os atores que, assim como em um filme, têm o poder de trazer ou não emoção para a obra, diferente de quando eles mesmos atuavam. Todos os personagens passam por pequenas mudanças durante a produção. Alan sempre foi um escritor, porém nas primeiras versões tinha uma blusa vermelha, um cachecol, um sobretudo e óculos. Durante a evolução da personalidade de Alan, ele foi se tornando uma pessoa mais sombria, com roupas pálidas e sem brilho, meio apático. Alan foi interpretado por duas pessoas, a presença física e o rosto de Hugh Cavill e a voz de Matthew Porretta, que faz outros personagens em jogos da Remedy, meio que confirmando seu universo compartilhado. Matthew faz Alan parecer um homem cansado da vida, irritado com a fama, mas ainda vulnerável e gentil. Interpretada por Brett Maiden, Alice é uma fotógrafa profissional e esposa de Alan, ela em que faz as suas fotos promocionais de seus livros e é o elo mais forte desse relacionamento. O casamento é feliz, porém conflitos são constantes. Alan, sem muito autocontrole e um bloqueio criativo, tende a criar um atrito dentro de casa. Alice tenta salvar o seu casamento, planejando uma viagem para ambos descansarem. Isso mostra a paciência de Alice, e se não fosse por Alice, o casamento já teria ruído há muito tempo. Mesmo sem querer que Alice fosse só uma donzela em perigo, ela ainda era a motivação de Wake. Para passar essa sensação de empatia pela personagem e a relação entre os dois, a Remedy adicionou alguns flashbacks onde passamos na casa dos Wake em meio a esse relacionamento meio conflituoso. Vendo que a ideia do mundo aberto podia atrapalhar na ideia do jogo como eles queriam, foram realizados alguns testes para tornar o jogo mais linear. Porém, muita coisa já estava pronta. Mapas gigantescos, estradas, florestas, com a equipe focando em fazer uma narrativa linear. A equipe gráfica conseguiu fazer uma melhor otimização. Como consequência, a qualidade gráfica evoluiu drasticamente, já que ele deixou de ser um mundo aberto. Neste momento, também foi desenvolvida uma forma de como os Taken reagiriam à luz, já que eles possuíam uma armadura de fumaça após essa escolha. Decidiram adicionar mais 2 inimigos além dos humanos. Seriam eles os corvos, que eu já disse, e objetos do cenário, que seriam possuídos pela presença obscura e lançados na direção do personagem. E em 27 de abril de 2010 foi lançado uma minissérie chamada Bright Falls, uma prequel com 6 episódios lançado online no YouTube, quase como um aperitivo, mas que acabou virando uma peça fundamental para quem queria mergulhar de verdade no universo sombrio do jogo. E aqui, as referências com Twin Peaks são bem maiores do que no jogo. Se você quiser assistir a série, eu vou deixar o link no primeiro comentário da playlist no YouTube já legendado. Vai lá, assiste e volta, que aí eu vou contar cada episódio aqui também, né? Sei que você queira ver 2 vezes. Aí tu quiser ver aqui também, tu vê. Vamos lá que eu vou contar os episódios pra vocês. Alguns dias antes a gente conhece Jake Fisher, um jornalista investigativo. Ele dirige pela entrada cercada de florestas, conversando ao telefone com seu colega Hall. Hall insiste na importância da próxima entrevista que Jake fará a Bright Falls, enquanto menciona Libby, uma mulher que claramente tem uma ligação pessoal com a repórter. Já tenso, para o carro, engole um comprimido e a sua medicação está aparentemente acabando. Ao chegar à pequena cidade, Jake entra no Oh Dear Diner, restaurante que também tem no jogo. Ali todos parecem observá-lo com olhares desconfiados. A garçonete Rose Marigold, fã obcecada de Alan Wake, o atende, confunde com um detetive. A conversa, embora leve, é atravessada por uma estranheza muito grande. E o ponto alto vem quando, sem pedir nada, sem nenhuma explicação, Jake recebe um bolo de aniversário. O restaurante inteiro começa a cantar parabéns. Mas Jake nunca pediu. Não precisava. Ele só tá aqui dando parabéns, cara. Ganhou o bolinho. E de volta à estrada, a tensão aumenta enquanto Jake volta falando no telefone, né? Ele não respeita as leis de trânsito.
e acaba atropelando um cervo. O que eu disse sobre as leis de trânsito? Tem um motivo pra você não falar no telefone. Ele sai do carro, encontra um animal agonizando, mas em segundos a lanterna falha. O som da floresta o envolve. Confuso e abalado, Jake segue viagem até o Mountain Air Motel. Ao estacionar, Jake percebe um vulto fumando num canto escuro e é Sam Smith, o dono do motel. Ele se apresenta de maneira seca, quase ameaçadora, mas ainda receptivo bastante para conduzi-lo até a recepção, onde o filho Daniel observa em silêncio. Sam explica que a máquina de cartão está quebrada, então o pagamento deve ser feito em dinheiro. Conduzindo até o seu quarto, o repórter tenta aliviar o clima com uma piada sobre o silêncio no local, mas Sam corta com uma frase enigmática. Você deveria se preocupar mais com os que ficam calados. Um barulho desperta Jake, mas quando abre as cortinas já é dia. Como se a noite tivesse engolido sua percepção. Sabe? No dia seguinte, Jake dirige até a cidade enquanto ouve o Pat Mania no rádio comemorando o tradicional Deer Fest. No Old Deer Diner, ele reencontra a Rose, que assiste extasiada a uma entrevista de Alan Wake, mas a chegada de Ellen Adams muda o clima. Ele é alguém importante no passado de Jake, tem uma relação mais resolvida com ele. Há uma distância entre eles, especialmente quando mencionam Libby, a companheira de Jake. Mas Jake, desconfortável, não abre espaço. Em seguida, Jake segue para Cauldron Lake Lodge, onde terá uma entrevista com o enigmático Dr. Emil Hartman. O médico é polido, mas logo mostra o seu lado controlador ao rejeitar a ideia de Jake gravar a conversa em vídeo. Para Hartman, apenas as palavras escritas importam. Durante entrevistas, ele fala sobre pessoas presas em realidades criadas por elas mesmas. Jake é atraído por uma fotografia na parede e, de repente, visões o invadem. Flashes, distorções, queda da própria percepção. Quando recupera os sentidos, já está de pé no saguão com Hartman, se despedindo como se nada tivesse acontecido. E a entrevista já aconteceu e ele não lembra de nada, meu nobre. De volta ao carro, ele liga para Hall, tentando explicar sua estranha experiência, mas a ligação cai na caixa postal ao olhar para o seu bloco de notas. O choque é imediato. Páginas cobertas por rabiscos e anotações que ele não se lembra de escrever. Entre elas, o desenho grotesco de uma cabeça de cervo decapitada. O episódio 3 se abre de uma forma meio diferente. O Jake desperta no meio da floresta, confuso, atordoado, com roupas sujas e as mãos cobertas de lama vermelha ou sangue, não sabemos direito o que parece. Ele não sabe como foi parar ali, a gente não sabe como ele foi parar ali, nem o que aconteceu durante esse apagão. Logo em seguida, a voz de Sam Smith ecoa pela mata, chamando pelo filho, revelando que Jake não estava em um lugar distante, mas sim próximo ao Mountain Air Motel. No dia seguinte, tenta encontrar alguma resposta. Jake procura a Ellen, fala do jornal, o Bright Falls Record. Jake mostra os rabiscos do bloco de nota, os desenhos durante a entrevista com Emil Hartman. E Ellen observa as páginas com seriedade, perguntando se Hartman notou algo, mas Jake garante que não. Ele também confessa que acordou no meio da floresta. Antes de se despedir, Ellen tenta aconselhá-lo. Diz que quando acabar aquela matéria, ele precisa ir embora, clarear a mente. Jake diz que foi justamente essa razão ter ido a Bright Falls, encontrar paz. Mas Ellen insiste que ali, paz é a última coisa que alguém encontra. Acompanhamos a rotina de Sam Smith. Ele e Daniel voltam com produtos de limpeza. Um ruído chama sua atenção, mandando o filho se afastar. Sam encontra a causa, mais uma lâmpada quebrada. Ele joga os cacos em uma lata de lixo, já cheia de outras lâmpadas, sugerindo que isso é recorrente, enquanto tenta substituir a nova lâmpada. Sam ouve alguns sons estranhos vindo da floresta, e o instinto dele faz ele vestir um colete, pega uma espingarda e entra no meio do mar. Ele se vê imobilizado no chão e vulnerável, e nesse instante Sam começa a rir, uma risada histérica e meio desesperada, como se aceitasse o inevitável.
Entrando no restaurante, Jake tenta falar com a Rose para ver as coisas que estão acontecendo na janela, mas eles não veem ninguém. Confuso, Jake se senta e Rose diz que ele não parece bem. E aí, de repente, o carro da polícia para em frente ao restaurante com Mulligan correndo para fora do veículo. Pela janela do restaurante, Jake vê Shell na parte de trás do carro balançando agressivamente. Atordoado pelo comercial que vê no Old Year Diner, Jake acorda e quando as visões cessam, Jake se vê dentro de um saco mortuário à noite, na margem de um lago, e ao sair do saco, ele vê a luz de um barco se aproximando, que brilha em seu rosto, causando-lhe dor. Jake foge do local e se esconde atrás de umas árvores. Em um trecho na estrada, coberto de pequenos cacos de vidro e desorientado, Jake sai cambaleando na mata. O Dr. Emil Hartman autografa o exemplar do seu livro para Jake. O repórter então pergunta se ele poderia falar com ele em off. Jake conta a ele sobre os recentes apagões e casos em que ele acorda em lugares estranhos, desde quando chegou em Bright Falls, e expressa sua preocupação de que essas visões não parem depois que ele foi embora. O médico pergunta se há mais alguma coisa, e Jake diz que acha que pode ter matado alguém, mas rapidamente se detém e, em vez disso, afirma que matou um veado com o seu carro. Ele também oferece para Jake ficar no alojamento, alegando que ele ajuda pessoas com problemas como um dele. Isso aí é o que a gente pode estar imaginando, que provavelmente o Jake tá virando um Taken, né? Já que ele tem essa sensibilidade à luz aí. E aí então o Jake volta pro quarto e se amarra numa geladeira e bota a câmera para gravar ele durante a noite. No último episódio, acontece do Jake tá recolhendo suas coisas o mais rápido que dá. E aí então chega um policial tentando, né, saber o que tá acontecendo. Ele deixa o policial entrar e o quarto tá todo fudido, meu irmão. E aí ele fala que deixou o quarto aberto, que pode ter entrado alguma coisa, um bicho entrou aí. Não matou ele não, né, mas o bicho entrou. Então, o Jake pega o seu carro junto com a amiga dele. Are you gonna say anything? Where am I even headed? Get me out. That's it? You just... Jake! É somente pra você. Eu vou embora pra te seguir. Vou embora, coração. Eu vou embora pra te seguir. Mas pra que serve a minha paixão? A minha paixão. E logo no finalzinho a gente tem Alan Wake parando ali pra falar com os policiais, né, já que ele tá passando pela estrada. Okay, thanks.
Depois dessa minissérie de 5 anos de desenvolvimento intenso, Alan Wake foi lançado em 14 de maio de 2010 para Xbox 360 e posteriormente para PC. O jogo entregou uma experiência única, narrativa episódica e cinematográfica. Apesar das vendas iniciais modestas, pois o jogo sofreu bastante com a pirataria, Alan Wake ganhou status de cult e consolidou a Remedy como mestre do thriller psicológico. No início do jogo, Alan conta pra gente que está tendo um sonho e em sua mente ele dirige em meio à escuridão até atropelar um homem. E Alan se preocupa não se matou alguém, mas se ficar preso vai deixar de ver sua mulher. Esse é um ponto chave da narrativa e da necessidade que Alan tem de ficar com Alice. E do nada, o corpo some. Depois de explorar, o mesmo homem reaparece, distorcido, envolto em sombras. O caroneiro se transforma em um trabalhador CLT em plena segunda-feira. Aqui ele nos persegue e nós achamos abrigo em uma fonte de luz. Essa luz vai nos ensinar de forma básica como lidar com esses seres, que chamamos de Taken. Eles não tomam dano, pois essa sombra funciona como uma armadura, então temos que focar a lanterna, destruindo a armadura de sombra, depois conseguindo finalizar o inimigo com uma arma. Essa luz também cura nossa saúde e nos informa que esses seres são possuídos pela presença obscura, por isso iluminamos eles. Essa luz é a presença brilhante, que entrou no nosso sonho para nos ajudar. Lembrando que nós usamos lanterna como arma e gastamos pilhas. Então, além de ficar atento com as munições, tem que ficar procurando pilha no jogo, porque se você ficar sem, você vai ter um problema muito sério. Então aquela sombra de homem acaba se tornando um tipo de tornado, destruindo tudo e nos seguindo até uma ponte, onde somos ajudados por Clay Stewart, um homem obcecado em encontrar Alan após ter sonhos recorrentes e notar a semelhança física entre o homem em seus sonhos e o escritor. Entrando na cabana, Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! 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 conseguimos sair dessa cabana e essa luz nos fala algo. Pois ele não sabia que além do lago que ele chamava de lar, existe um oceano verde mais profundo e escuro, onde as ondas são mais selvagens e mais serenas. Em seus portos eu estive, em seus portos eu estive. Assim como Alan, estamos entendendo nada. Corremos até o farol, um lugar onde o tornado aparentemente não consegue entrar, porém a luz se apaga e algo vem em nossa direção. Essa é Alice Wake, já apresentada nesse vídeo, é a esposa do escritor e é uma fotógrafa renomada. Após acordar, percebemos que estamos numa balsa, chegando a Bright Falls, cidade onde vamos passar férias, longe da agitação da cidade. Então conhecemos Pat Maine, um senhor conhecido por sua voz característica e por apresentar o programa noturno na radio KBF-FM em Bright Falls. Ele nos fala que chegamos em um bom momento, pois está perto de acontecer o Festival do Cervo, ou Deer Fest. E sem perder tempo, nos pede uma entrevista. Porém, Alan diz que está de férias e não quer chamar a atenção. O senhor entende, mas diz que se mudarmos de ideia, podemos procurá-lo. Entrando na cidade, chegamos em uma cafeteria para pegar a chave com um homem chamado Carl Stuck, enquanto Alice vai abastecer o carro. Carl é um morador de Bright Falls, dono de um posto de gasolina e de uma empresa de aluguel de cabanas. Certeza que é o cara mais rico da cidade. O cara tá empreendendo. Entrando na cafeteria, nos deparamos com um pôster de tamanho real de Alan, mostrando que pode ser difícil manter um anonimato. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that.
Perguntando sobre Cal, a garçonete nos reconhece. Ela é Rose, uma fã, e rasga elogios ao escritor. Diz que Cal foi ao banheiro e Alan, sem paciência, vai atrás dele. Encontramos Thor e Odin, não os deuses de Asgard. Na verdade, sim, mas não também. São dois velhos, ex-integrantes de uma banda, a Old Gods of Asgard, e essa banda fictícia que fez boa parte da trilha sonora de Alan Wake. Eles estão ali pois fugiram de um tipo de asilo, então seguimos caminho após ajudar eles com a caixa de som. Give it a good solid whack. You put the lime in the coconut, drink them both up. Now that's what I'm talking about, yes! E mesmo com uma mulher que segura um lampião falando que o escuro pode ser perigoso, já que o corredor do banheiro está com a luz estragada, qualquer semelhança com Twin Peaks aqui é só coincidência, tá? Alan segue e antes de poder entrar no banheiro é abordado por uma senhora com roupas pretas, como se fosse uma noiva de luto. Ela nos entrega a chave do chalé e avisa que passará lá mais tarde. Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Aqui descobrimos que Alan pegou a chave do lugar errado, dando a nós espectadores mais conhecimento do perigo do que do personagem, trazendo mais tensão ao game. Chegando na cabana do lago, estamos nos acomodando até que Alice diz ter uma surpresa. Come here, Slowpoke. Alice? Guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice. Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Após a discussão, a luz da cabana acaba e a mulher do Alan tem fobia do escuro, meu amigo. O cara me pega um chalé no meio do mato, que a luz é a base de gerador, do lado de fora da casa. Isso aqui não é o marido. Isso aqui pode dar o troféu de melhor marido do ano pra esse cara. E quando Alan retorna, ele se está sendo tragado pela água escura do lago. Oh, no! Keep going. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Sem bateria no celular e completamente perdido, Wake decide procurar ajuda a pé. No porta-malas, ele encontra um livro, O Dilema do Criador, de Dr. Hartman. Lá longe, do outro lado de um penhasco envolto na névoa, ele vê um posto de gasolina, luz e esperança. Ou pelo menos é o que ele pensava. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Enquanto caminha pela floresta, Alan começa a ver coisas, uma luz ofuscante o envolve e duas folhas caem lentamente diante dele. São páginas de um manuscrito. O título, Partida ou Departure, e o autor, Alan Wake. Só tem um problema, ele não lembra de ter escrito nenhuma linha e pior,
as páginas descrevem eventos que estão prestes a acontecer. Was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Logo em seguida, ele vê uma figura na névoa, um homem, Carl Stuck, o dono do depósito de madeira, ou pelo menos era. Agora ele está tomado por algo sombrio e distorcido e começa a persegui-lo com um machado nas mãos, assim como dizia o manuscrito. Nós corremos desesperados pelo acampamento de madeiras, com Stuck ecoando ameaças incompreensíveis nas sombras. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Ele consegue se trancar em um escritório iluminado, onde encontra 2 aliados improváveis, uma arma e uma lanterna. O telefone toca, Alan tenta ligar para a polícia, mas antes que consiga dizer uma palavra, os postes telefônicos do lado de fora são arrancados como brinquedo. Uma escavadeira ganha vida, arrastando o escritório penhasco abaixo. Saltamos enquanto ainda há chão embaixo dos nossos pés. Somos guiados por setas pintadas com tinta amarela. Mais pra frente no jogo a gente descobre que esse tipo de tinta só aparece para quem já teve contato com a escuridão ou com a presença obscura. Nesses baús encontramos suprimentos como munição, pilhas e uma espécie de ajuda deixada por alguém. No rádio, nós ouvimos a voz de Pat Maine, o radialista de Bright Falls, atendendo ouvintes como se nada estivesse errado. E a velha que ele conheceu no Old Diner surge em flashes como um fantasma, no limite da sanidade. Mas precisamos continuar, sempre em direção à luz. Chegamos em uma madeireira e, como as escadas estão destruídas, precisamos religar um gerador e usar um elevador de toros como ponte. No caminho, mais ataques, mais vozes e muitos inimigos. E algumas partes de plataforma que são definitivamente não é uma coisa tão maneira nesse jogo. É um pouquinho complexo. É complexo, viu? Aqui a gente tem a nossa primeira batalha de boss e a gente acaba aí finalizando o Carl Stuck. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of... Depois disso, chegamos num posto de gasolina. Alan encontra um carro alegórico com o tema do festival Deer Fest e com uma placa que faltam 7 dias para o festival, ou seja, já se passaram uma semana. Entramos no posto de gasolina, a TV liga sozinha e mostra Alan em um escritório dizendo que precisa terminar uma história para salvar Alice. Mas ele não se lembra de nada disso, nem do vídeo, nem do escritório. Desesperado, ele liga para a polícia e logo a xerife Sarah Breaker chega ao local. Alan conta tudo, o acidente e o desaparecimento de Alice e a cabana na Ilha do Mergulhador. Mas Sarah o encara com incredulidade, já que não existe mais cabana nenhuma no lago. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Alan insiste tanto que ela o leva lá. E quando chegam, o lago está calmo, imóvel e sem nenhuma ilha ou cabana à vista. A cabana e tudo que aconteceu nela simplesmente não existe. Os finais de capítulos de Alan Wake são como de uma série, com geralmente um gancho, uma música final, e logo quando termina essa finalização, vai pro próximo episódio com uma recapitulação do episódio anterior. Como as trilhas têm direitos autorais, eu não posso mostrar todas aqui. No capítulo 2, a gente vai para um flashback 3 anos antes dos acontecimentos em Bright Falls, na cidade de Nova York.
Alan Wake volta das compras enquanto a neve cobre o mundo lá fora. Alice, sua esposa, está no escritório, concentrada em algo simples, a capa do próximo livro do marido. Ela pede a opinião de Alan e, mesmo cansado, ele responde com um sorriso. As luzes se apagam e, de repente, um som seco de disjuntor. Nesse momento, a gente lembra, Alice tem um pavor genuíno do escuro. Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Alan tenta acalmar a mulher, acende velas e juntos se sentam no sofá. E então ele conta uma história, uma lembrança de infância. I know it's stupid, but it's just... especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Agora, de volta ao presente, Alan está na delegacia do condado, sendo examinado pelo médico local, Doc Nilsson. Ele ainda sente dores de cabeça, confusão e, é claro, peso do que não lembra. Nelson libera meio contrariado. O escritor sabe que, se parecer instável demais, será internado, e aí encontrar ele se tornaria impossível. Sarah Breaker devolve o celular de Alan e o promete que os oficiais estão procurando por Alice. Ele tenta explicar o que lembra, mas evita mencionar os possuídos. Quem acreditaria? O telefone toca e, do outro lado, a voz de Alice. Antes que ele possa reagir, uma voz masculina toma o controle. Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? O sequestrador instrui Alan a ir até uma caminhonete velha nos fundos da delegacia. Encontramos a carteira de motorista de Alice, a confirmação do que o pesadelo não era apenas psicológico. Logo depois, o seu agente e melhor amigo, um dos melhores personagens do jogo, Barry Wheeler, liga aflito. Ele viajou até Bright Falls. De volta à delegacia, uma reunião desconfortável com o Dr. Emil Hartman, terapeuta e dono do Cauldron Lake Lodge, está ali. Ele fala com Sarah e menciona casualmente que foi ideia dele trazer Alan para Bright Falls. No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. Os dois saem da delegacia e, a caminho do Parque Nacional Edgewood, Alan conta tudo para Barry. O amigo tenta acompanhar, mas quanto mais ouve, mais duvida. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max?
Rusty entrega a chave da cabana e avisa: o Pico dos Amantes fica do outro lado do parque, siga o mastro de rádio. Ele também alerta sobre as armadilhas de urso. Alan sai sozinho pela floresta, determinado ou desesperado demais para desistir. Sheriff, or call the FBI? Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Pelo caminho, nós ouvimos Pat Maney no rádio, conversando sobre o Deer Fest, como se nada tivesse errado. De repente a gente escuta gritos, Wake corre até o centro de visitantes, que agora está todo destruído. Rusty está ferido, coberto de sangue. Ele entrega a chave do escritório e desmaia. Hello? Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Aqui, a gente, depois de sair da cabana, Rusty se torna um possuído e a gente acaba tendo mais uma batalha de boss aí. Nossa, o doidão ficou possuído agora. É uma batalhazinha bem tranquila, não é muito difícil. Mano, essa arma é podre. Mano, que arma podre. A gente sai correndo e chega até uma ravina e encontra uma estação de bonde, a travessia do Pico dos Amantes. Mas no caminho a gente é atacado por corvos e caímos. Perdemos tudo, a arma, a lanterna, mas um homem surge nas sombras com um sinalizador vermelho. Vamos! É o homem que estava na balsa no dia que estávamos chegando na Bright Falls. E agora é o sequestrador. Nesse momento a gente enfrenta hordas de Takens, mas a gente não atira, a gente só fica usando o sinalizador. O homem nos conduz até o Pico dos Amantes, mas não por bondade, ele quer o manuscrito. Quando toda essa batalha termina, o sequestrador revela o motivo dele querer os manuscritos. Ele acredita que Alan vai trazer algo glorioso e terrível ao mundo, desde que receba o controle editorial adequado. Alan o acerta com um soco e ambos despencam na plataforma. Quando Alan acorda, o homem já tinha fugido. Não tenho nada. Say that. Morto já quase. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her now. Mano. Nós atravessamos as trilhas, enfrentamos mais Takens armados de machado e com motosserra. Ouvimos Barry ao telefone falando que a cabana está cercada de corvos. A gente acha um carro e acaba conseguindo dirigir uma mecânica que existe no jogo aí de dirigir alguns veículos. É bem interessante. Você pode usar a lanterna do veículo para destruir as armaduras dos Taken e depois atropelar eles e 100% de eficácia. O sequestrador nos liga de novo e dá um ultimato. Ele nos dá 2 dias para entregar os manuscritos na mina de carvão de Bright Falls. Sem escolha, a gente acaba concordando e aqui a gente enfrenta os corvos, né, na cabana para salvar a Barry. E esses corvos, como eu disse, não morrem com tiro, é só
luz. Então não precisa gastar munição como eu gastei com eles. I'm sorry for thinking you were having a psych. Ah, agora você acredita em mim, né, seu babaca? I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Ela tá falando de um jeito bizarro. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl. Acho que acabou o segundo capítulo, hein? Meu Deus do céu, que doideira. A Rose sendo controlada pela véia. O terceiro episódio começa com Alan e Barry chegando no parque de trailers. Nós encontramos ali um caseiro, né, um responsável pelos trailers, e ele nos leva até o trailer de Rose. Welcome to Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Yes. Please, come in. Tá bizarra essa mulher aqui, hein? Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Barry! What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Que doideira. Back to work, boy. Wake desperta ainda no trailer e por instinto liga todas as luzes do quarto. A TV liga sozinha, mostrando ele mesmo escrevendo no escritório da cabana. Bárbara, atrás dele, revisa o texto, corrige e molda do jeito que quer. Transforma o manuscrito em algo sombrio, em uma história de terror. E Alan percebe que ela está escrevendo a vida dele. Agora já é noite novamente e faltam apenas 12 horas para o encontro com o sequestrador. Na cozinha, Barry ainda está desmaiado e Rose no chão se balançando e murmurando como quem acabou de ter um trauma. Nós entendemos que precisamos sair dali rápido, mas a gente tá sem lanterna e arma. Do lado de fora, o Randolph o espera e antes que a gente possa falar alguma coisa, sirenes
começam a tocar. Carro de polícia cercam um parque. E aqui a gente conhece o agente Robert Nightingale, com a arma já apontando na nossa direção. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Spillane! E nós corremos e Nightingale dispara, mesmo tendo um civil bem ali do lado, desprotegido. Esse aí já tá a piroca já das ideias. Nós saltamos por uma cerca e corremos pela floresta. Enquanto a gente corre, Alan escuta o rádio das polícias. Nightingale está indignadíssimo com ele, gritando ordens sem sentido. O ar se deforma e um carro de polícia é arremessado pelo ar. A presença obscura também entrou na cena. Lá de cima, o rádio da Sarah Breaker tenta contato e nós só observamos escondidos. Os policiais que antes estavam nos caçando, agora são caçados e engolidos pela escuridão. Um helicóptero surge vasculhando a floresta, até que os corvos tomados o atacam e a aeronave explode em luz e fogo. A gente sai correndo, seguindo um som familiar da rádio KBF-FM. Batman ainda fala com o público alheio ao inferno que tomou conta da cidade. E Alan decide ir até lá. Se alguém puder ajudá-lo, é o homem que acreditava nas histórias. Nós usamos holofortes e geradores para abrir caminho, para tentar atrasar e tirar o escudo dos Taken. A gente acaba sendo apresentado para uma nova arma no jogo, que é as granadas de luz nos carros de polícia que estão destruídos pelo cenário. E essa granada ela é bem forte, ela consegue acabar aí com hordas de possuídos, então é bom guardar ela para momentos mais desesperadores, eu diria. Aqui os possuídos surgem de monte, até mesmo policiais são tomados pela sombra. O confronto é muito mais brutal, muito mais desesperador, mas pelo menos a gente tem uma granadinha de luz aí para facilitar um pouco. A gente chega na estação de rádio, Batman reconhece a gente e tenta falar com Alan no ar, e então... Nowhere to run now, Dan Brown! You back away from me! Don't hurt it! Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Meu irmão, esse Nightingale é doido, pô. Nós fugimos do meio da floresta e chegamos num celeiro abandonado. Lá a gente acha uma caminhonete da companhia elétrica local, combustível, luz e munição. É como se alguém tentasse ajudar a gente. Talvez o próprio Zane. Na rádio, Batman pede desculpas aos ouvintes por ter se ausentado. Na estrada, Alan recebe uma ligação inesperada, Alice, mas a voz é um pouco diferente. Ela pede que ele coopere, mas soa oca e um pouco distorcida. Não é ela, pensa ele. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. Wake chega à mina de carvão abandonada, o local combinado com o sequestrador, mas o homem não aparece. Apesar das horas passarem, o telefone toca. O plano mudou, diz a voz. Encontre-me no pico do espelho. Alan tenta ouvir Alice, mas o sequestrador desliga. E a raiva misturada com medo o empurra de volta à estrada. Olha aí, ó. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. A gente acaba passando por um cemitério e por uma cidade fantasma, onde a presença obscura acaba nos jogando locomotivas antigas. Dentro de um galpão, outra TV acende e lá está ele de novo falando consigo mesmo. Zane deixou pistas, o lago é poder.
O lago é criação, mas também corrupção. Alan sente o chão tremer. A história de Zane é a sua história, e a de todos os que ousaram escrever com o lago como tinta. Na mina de prata, ele ouve a voz de Alice. Os sussurros se transformam em gritos e então o silêncio. A gente acaba tendo uma visão da Alice se afogando. A mesma cena repetida em sua mente como uma sentença escrita por alguém que não é ele. Nós continuamos até o pico do espelho. No topo vê o sequestrador ajoelhado, tremendo. E o homem grita pra alguém invisível. Mano, eu não acredito que vai acabar o capítulo e eu fechei da outra vez. Acabou o capítulo e eu não acredito nisso. Acabou o capítulo e eu parei a gravação da outra vez. Eu não deveria ter parado, velho. Acabou o capítulo, eu joguei tipo 2 minutos, acabou o capítulo. Ah! Que porra! É, vai ter um recap agora do que aconteceu, porque eu tô no 3º capítulo. Caralho. No 4º episódio, a gente acorda na clínica do Dr. Emil Hartman. A verdade. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Enquanto a gente anda pela clínica, encontramos 2 rostos familiares no salão, os irmãos Anderson, os 2 velhos roqueiros e bêbados. E antes de eu sair da conversa, eles falam: vá até a nossa fazenda, lá tem respostas, ou pelo menos uma boa música. Voltamos para o quarto. Hartman queria que a gente escrevesse alguma coisa, dizendo que seria terapêutico. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. Rapaz, a chuva tá braba. For now, Alan, the power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course
all you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. But I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Bird. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all. Começam a acontecer alguns barulhos estranhos. A gente desce correndo e encontra um cenário digno de um manicômio. A enfermeira desacordada, os irmãos Anderson brigando com o enfermeiro usando um martelo de verdade. No caminho para o escritório de Hartman, a gente encontra o empresário, tá lá dentro. O cara consegue se meter em confusão até dentro do hospício. Ao invadir o escritório de Emil Hartman, encontramos páginas roubadas do manuscrito. Hartman entra depois e a gente fecha ele na sala, sendo engolido pela escuridão. Ixi, eu tinha que ter escutado mais o negócio. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Ih, rapaz, olha a escuridão vindo aí, ó. E consumiu o velho do manicômio. Agora vamos matar o Hartman aí, ó. E o bicho sorriu, pô. A gente acaba fugindo da clínica. A gente explica mais coisas pro Barry e ele olha pra gente com uma cara de medo e sarcasmo. Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Acabou o capítulo? Não, os caras tão andando à noite no mato, velho. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Puta merda. Acaba tendo um deslizamento de pedras, jogando a gente em um penhasco. A gente acorda machucado, mas segue pela floresta, encontrando uma cabana. A gente segue até achar a fazenda dos Anderson. Al! Run! Incoming! There's too
Damn. E aqui a gente tem uma parte muito interessante do jogo, que a gente vai ter uma batalha no meio de um rolê musical, com a banda, música tocando e fogo indo pra cima. Apesar de que eu morri muito nessa parte, me deu bastante ódio, bastante raiva. Nossa, mano, quase acabou e comigo morrendo de novo. A gente consegue matar todos os inimigos nessa parte da música e segue. Depois dessa batalha na fazenda dos Anderson, a gente entra numa casa e encontramos uma mensagem. Uma música chamada The Poet and His Muse, que fala da Dama da Luz, Cynthia River, a mulher que podia ter respostas. Mas Barry, sendo nosso melhor amigo, sugere uma coisa maravilhosa. Já que não dá pra sair antes do nascer do sol, por que a gente não bebe aqui até esquecer o trauma? E foi aí que a gente acaba bebendo, e a bebida nos traz de volta a noite que tudo começou. Alice, o Lago e Bárbara Jäger. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? I'm sorry about that. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? And even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. A gente acaba jogando essa lembrança do Alan com a Alice na cabana. E assim, no final aí dessa lembrança, fica se culpando. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice,
and the manuscript was the ransom for her. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious, and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Que isso, que isso. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? I have it. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. No início do episódio, a gente acorda na prisão, deitado no chão frio da delegacia de Bright Falls, tentando entender o que era sonho e o que fazia parte da realidade. E ali, Cynthia River como uma aparição entre as grades, sussurrando sobre guardar algo importante, talvez a sanidade que eu já tinha perdido há alguns capítulos atrás. Barry acorda logo depois, ele tenta brincar com a situação, mas uma coisa desanda rápido. O agente Nightingale e a xerife Sarah Breaker aparecem do outro lado das celas. Nightingale é o tipo de cara que parece mais interessado em alimentar o próprio ego do que resolver o caso. Ele fala sobre todas as provas de que ele precisa. Provas do quê? Nem ele sabia. Mas o destino, como sempre, tem um senso de humor peculiar. A escuridão o engole vivo diante dos nossos olhos, deixando apenas um som do vento e o cheiro de pólvora no ar. It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa!
Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this. Oh my God! Sarah acende as luzes da delegacia e entrega nossas coisas. Lanterna, arma e a responsabilidade de tentar ficar vivo, né? Ela fala de Cynthia River, que vive na usina de energia antiga, a única saída, e de helicóptero. É isso aí. Nada de sobreviver ao terror da noite como pegar um helicóptero no meio de uma cidade tomada por seres sombrios. Barry fica para trás na delegacia, tentando avisar pessoas pelo rádio, entre elas o velho Pat Maine e Frank Breaker, o pai de Sarah. Eu e Sarah seguimos pelos fundos. Nesse momento, quem guia a gente é a Sarah, a xerife. Ela parece saber o que ela tá fazendo e a gente lida ali. A gente parece mais um NPC do que realmente um jogador. A Sarah dá conta do recado, ela vai na sua frente e é isso aí, meu amigo. Se você quiser ir lá, tranquilo, só esperando ela matar a galera, ela consegue. Em meio à tensão, Alan pergunta sobre a senha Night Springs e ela responde com naturalidade. Porque essa cidade é estranha, Wake. Aceita logo. A gente chega à prefeitura e a rua principal virou um palco de desfile macabro. Literalmente, o carro alegórico do Festival dos Cervos atravessa o meio da batalha. Dentro da prefeitura, Sarah tenta restaurar a energia enquanto procura as chaves do helicóptero. A gente vê Barry correndo em pânico pela rua, sendo perseguido por carros voadores. Okay, Sheriff, I got the keys. Barry? Why isn't he inside? Oh God! Oh God! Barry! Look out! Barry, move! Ah! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. Aqui a gente tem outro inimigo agora, que são os poltergeist, que são esses objetos que a escuridão treme e joga em você, que são bem chatinhos. Esses aqui são os que eu passei mais raiva durante o jogo todo. A escuridão bloqueia a passagem e a gente tem que fazer um desvio. A gente acaba passando por uma livraria e o Dr. Nelson aparece com os tiroteios. Parecendo que estamos encurralados, a gente acaba vendo um clarão vermelho. É Barry com um sinalizador na mão. Reunidos, a gente acaba seguindo até o helicóptero no corpo de bombeiros. Sarah liga o motor enquanto a gente fica defendendo o perímetro. É aquele momento em que a gente basicamente tem que fazer um defenda a torre. Enquanto ela tá arrumando o helicóptero, a gente tem que ficar ali atirando e protegendo o helicóptero. E a gente acaba decolando rumo à usina. Just get me to Weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. I guess you New Yorkers are used to rough situations like this. Right. The city's a war zone. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff.
A gente passa por transformadores, faíscas, e a usina brilha lá do outro lado da água. A gente cruza o pátio, enfrentando ondas de possuídos, até chegar à ponte. E a gente acaba sendo atacados por Takens e corvos, mas a Sarah aparece de novo no helicóptero com um holoforte, iluminando o nosso caminho e ajudando a gente nessa trajetória. A gente chega no portão da usina, tem uma luz que quase cega a gente. A voz lá dentro é de Cynthia River e ela deixa a gente entrar. Hold it right there! Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it! You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me. About time! Young man, I've been waiting a very long time for you. Cynthia fala de Thomas Zane e Barbara Yeager e ela pede pra gente desligar o transformador, que o pátio tá sugando energia demais. A gente tem que sair de novo, resolve isso e acaba voltando. Depois disso, Cynthia nos guia até um túnel, o caminho para a sala bem iluminada. A gente acaba recebendo uma ligação de Barry e o túnel treme e o helicóptero cai de novo. A gente acaba correndo em direção ao lugar. Barry e Sarah estão vivos e corremos juntos até a represa, enfrentando algumas hordas de Taken. A gente acha um elevador para fugir. Sarah explica que os militares usavam essa represa e que Cynthia construiu ali a sala bem iluminada. E lá em cima, cercado por holofortes militares, a gente usa os holofortes para afastar o ataque dos Taken. Nessa parte, um tornado aparece, basicamente é a escuridão personificada. A gente acaba correndo, um monte de plataforma cai, a gente tenta escapar até chegar no elevador, onde a Sarah e o Barry nos puxam para dentro. A gente desce até o refúgio e pela primeira vez em muito tempo, o brilho da sala iluminada realmente parece seguro. E aqui a gente encerra o capítulo. Take it, and I won't need to worry about the room anymore, because 6 and 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late, and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence, in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. No início do 6º episódio, a gente tem um pequeno flashback do Alan voltando para casa de óculos, ressaqueado, e a Alice meio bolada com ele por causa que ele não voltou para casa cedo, mas Alan fala que não tá aguentando mais a turnê e tá com alguns problemas em relação a isso e chama ela para fazer uma viagem para descansar. This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet.
Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Depois disso, a gente acaba tendo que sair, né? E passar por um túnel onde tem os possuídos. A gente acha um manuscrito falando que a escuridão não quer mais trazer a gente pro lado dela, né? Já que a gente agora sabe demais. A gente acha outro carro e agora, meu amigo, é sair atropelando tudo que passa na nossa frente. A gente para num hotel no meio do caminho e acha um quarto de hotel, onde provavelmente o detetive Nightingale estava hospedado. Bem bagunçado, na verdade, esse quarto dele. Mas a gente continua chegando na pior parte que existe nesse jogo pra mim. Pior parte desse jogo pra mim é essa parte da ponte. Você tem que atravessar a ponte com um monte de poltergeist lá, um monte de objeto que se joga em você. E, meu amigo, eu morri muito nessa parte. Os objetos ficam batendo em você, um pedaço da ponte cai, pedaço da ponte joga em você. É muito chata essa parte. Eu achei que ia passar um pouco mais rápido, mas realmente essa foi uma das partes mais chatinhas pra mim. Mas continuando, depois de meia hora, saindo da ponte, a gente consegue pegar um outro carro. A gente dirige bastante nessa parte do jogo. Depois de dirigir um pouco uma caminhonete, a gente chega num ferro velho e acaba enfrentando aí esse trator e alguns possuídos. Esse capítulo não é muito grande, a gente continua pela floresta e aqui a escuridão fica jogando coisas na gente, né, tentando impedir o nosso caminho, jogando trem, jogando barco, tudo que já caiu dentro do lago, ela acaba conseguindo jogar na gente aí. Mas a gente consegue, com a ajuda das escritas da Sarah River, a avançar no jogo, basicamente enfrentando muitos possuídos nesse momento. A gente acaba tendo alguns flashbacks aí da Ellie se afundando na água, mas a gente continua. Não é muito diferente o gameplay aqui, a gente consegue seguir desviando desses objetos que o lago joga na gente, até a gente encontrar um furacão. É a personificação aí, é a verdadeira face da presença obscura, e a gente vai enfrentar ele. Eu acabo ali dando tiro com um sinalizador nela, depois de aparentemente conseguir vencer a presença obscura. Bora, filha, morre.
baby. You were having a bad dream. It was just another nightmare. No, Everything's fine. You're home. it wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Shh, baby. A gente acorda dentro de casa com a Alice aparecendo pra gente, falando com a gente. Andando um pouco, a gente encontra o Clicker em cima da mesa. Uma gameplay que eu achei muito interessante, mas ela só foi usada no final do jogo. E foi melhor usada nas DLCs, mas eu gostei bastante. Fica uma palavra flutuando no jogo. E quando você bota a luz nela, ela aparece o objeto. E aqui, depois de pegar o Clicker, Thomas Zane aparecendo pra gente, o mergulhador, e explicando muita coisa importante. E é a primeira vez que a gente vê o doppelganger aí do Alan, que é o Mr. Scratch. Que doideira, fi. Olha a viagem. You must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. You must fill its heart with light. Don't mind him. He's Mr. Scott. Your friends will meet him when you're gone. Use the clicker. Depois dessa explicação do Thomas, a gente acorda num lugar sombrio aí, com um monte dessas palavras escritas que a gente pode ir escolhendo com a lanterna. E a gente vai seguindo até chegar na cabana novamente. Meu Deus. Now you will never get her back. I am much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Que doideira, meu nobre. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Alice? Alice? Oh no!
It's not a lake. It's an ocean. Alan, wake up. O jogo acaba no festival do Cervo, no Old Year Festival, com agora Rose segurando uma luz e ao fundo o Nightingale na escuridão. A gente ainda tá dentro do lago escrevendo alguma coisa e aqui acaba Alan Wake, a campanha principal. E agora a gente vai para as DLCs. Após derrotar Barbara Jagger e impedir que a presença sombria escapasse de Candle Lake, Alan toma uma decisão definitiva para salvar Alice. A gente acaba permanecendo no lago, ou no Dark Place, né? Um reino de realidade onde os sonhos e a ficção se misturam de maneira impossíveis. É exatamente aqui que a gente começa as duas expansões, mostrando Alan lá no Dark Place. A primeira DLC lançada foi The Signal, que começa logo após o final da campanha principal. Alan continua preso no Dark Place e recebe algumas mensagens de Thomas Zane. Guiado por sinais espalhados pelo cenário, ele atravessa versões distorcidas de Bright Falls enquanto tenta compreender essa nova realidade. Cada DLC eu demorei mais ou menos 1h30. Uma coisa que se usa muito nessas DLCs que eu gostei, que só se usa no final do jogo original, é as palavras. As palavras aparecem naquele formato de máquina de escrever. Elas aparecem durante o jogo e quando você ilumina com a lanterna, o objeto aparece ou a arma aparece. E com essas várias coisas escritas, elas deixam, né, de ser só palavras e elas se tornam objetos no cenário, ajudando a gente a passar de algumas fases. Ao longo da expansão, Alan atravessa ruas destruídas, igrejas, ferros velhos e cenários fragmentados que a gente já passou na campanha principal e vem da memória de Alan, mas eles estão meio distorcidos ou com uma névoa em volta para demonstrar que a gente está no Dark Place. Enquanto isso, Thomas Zane continua tentando guiar a gente, mas nem mesmo Zane parece compreender completamente o que está acontecendo no Dark Place. A expansão termina com a gente derrotando uma gigantesca manifestação formada por várias televisões e objetos possuídos, uma representação física do caos mental que começa a consumir a mente de Alan. Quando a batalha termina, poucas respostas são entregas nessa DLC, mas uma coisa fica muito clara: o Alan ainda tá preso e a luta tá longe de acabar. Meu irmão. Que doideira. There you go, Alan. Hartman? It's all in your head. You've been making it up. No. Really, Wayne. Come on. Your delusions. Why is this happening to me? Lodge. No. Hartman. There's no way out. No way out. I need to get out of here. No. How do I get out of here? Acabou? The Signal. There you go, Alan. It's all in your head. You've been making it up. Really, Wake? Your Delusions are out of control. Get out of my head. Seriously, Al, you need to get a grip. You know reality's different here. See what I mean, Al? Na segunda expansão, The Writer, aprofunda ainda mais essa ideia. Dessa vez, Alan percorre cenários inspirados diretamente em sua própria história. O labirinto da clínica, o posto de gasolina do Skullstuck, a ilha do mergulhador e diversos outros locais retomam de forma surreal e distorcida. Durante a jornada, ele reencontra versões corrompidas de pessoas importantes de sua vida: Barry, Dr. Hartman, os irmãos Anderson, todos transformados em reflexo dos medos e insegurança do próprio Alan. Conforme avança, Alan percebe que o verdadeiro conflito não está só na presença obscura, mas em algo mais perigoso.
poderoso, a sua própria mente. O Dark Place não é apenas uma prisão física, ela se alimenta dos pensamentos e das emoções da narrativa. Quanto mais Alan tenta controlar a história, mais a história parece escapar do seu controle. Aqui no confronto final, Alan enfrenta essas manifestações das pessoas e finalmente compreende a natureza da sua situação. Ele não encontrou uma saída e nem resgatou Alice, mas deu o primeiro passo para entender o funcionamento daquele lugar. Why is this happening to me? It's too dark. Where am I? I can't find my way. Why is this happening to me? I can't find my way. It's too dark. Why is this happening to me? Just like that, my mind was clear. Zane had been right. I could think clearly again. But I couldn't survive in this place the way he had, and I might not make it back a second time. Leaving this place would be hard. Maybe impossible. It wouldn't take much for my thoughts to stray again. It was too easy to get lost in the dark place. Before, I was ready to curl up and die. Let myself slip away. But here I was. The yet unwritten future waiting to unfold before me. A sequel to Departure. My name is Alan Wake, and I'm a writer. Com American Nightmare, a Remedy acendeu a primeira faísca de que viria a se tornar um universo compartilhado, o chamado Remedy Connected Universe, ou Remedyverso. Ali já estavam as primeiras pistas que ligariam Alan Wake a futuros projetos da Remedy, como Control, Quantum Break, e um pouco mais tarde, 13 anos para ser preciso, Alan Wake 2. E provavelmente entre esse pixel a pixel, que é uma forma mais destrinchada do jogo, vão ter jogos menores, como teve do GTA 3, mas basicamente é isso. Então, a minha recomendação é que você jogue Alan Wake, ainda vale a pena, tá baratinho aí na Steam, você consegue ele por 10, 12 reais, e é uma ótima oportunidade para jogar um jogo maneiro e da hora. Então, valeu.